A semana foi marcada por uma operação da Polícia Federal que investiga a negociação nos Estados Unidos de presentes luxuosos recebidos por Jair Bolsonaro quando era presidente. De acordo com a lei, as joias e os relógios são patrimônio da União. O sorriso amarelo é obra dessa joalheria em Miami. Um dos estabelecimentos que, segundo a Polícia Federal, atraíram o interesse dos assessores de Jair Bolsonaro. Cada diamante ele é único, então a gente teve que tratar eles de forma única. Não é só a qualidade dos diamantes que conta, é também a quantidade. Não são dezenas nem centenas, são milhares de diamantes. São exclusivas. Valor estimado, R$4.150.584. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. E o cronograma das operações contra Jair Bolsonaro chega à segunda fase. Primeiro foi o cartão de vacina, o próximo é agora, o das joias. Depois de tudo isso vem a BIM e o golpe de 8 de janeiro. O ex-presidente é alvo de operação da Polícia Federal em 8 de fevereiro, no caso das joias, e agora, no caso da vacinação, o ex-presidente foi alvo da operação da Polícia Federal no caso da vacinação, do cartão de vacinação, em 8 de janeiro, e agora é a vez da operação das joias. E a operação das joias é um pouco diferente porque tem um escopo maior de envolvidos. O caso das joias, como a imprensa vem noticiando, é o próximo a assombrar Bolsonaro. No fim do mês passado, foi anunciado que investigadores iriam aos Estados Unidos e essa seria a etapa final para fechar o caso das joias. E esse caso, ele vai ter mais envolvidos. Se no caso do cartão de vacinação foram apenas Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, agora vão ser Bolsonaro, a mulher dele e mais 6. No dia 31 de agosto do ano passado, Bolsonaro, Michele, Cid e o pai dele, bem como Frederic Vassef, foram ouvidos no mesmo horário pela Polícia Federal. Depois de uma semana com deboches sobre investigações da Polícia Federal, até com promessas de criação de uma empresa para vender joias por parte da ex-primeira-dama do Brasil, o núcleo mais próximo a Jair Bolsonaro tem encontro marcado com a Polícia Federal. Que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Joias para vocês. Aquela mulher que assassina. Pois Michele Bolsonaro é citada em conversa entre auxiliares de Bolsonaro no caso das joias. Auxiliares de Bolsonaro investigados por participarem de esquema de venda ilegal de joias da presidência afirmaram que um kit com itens preciosos havia sumido com Dona Michele. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, afirmou em delação premiada à Polícia Federal que a Michele Bolsonaro fazia parte de um grupo que incentivava o Bolsonaro a dar golpe. E ela é investigada pelo esquema de venda ilegal de joias recebidas pelo ex-chefe do Executivo em investigações oficiais, porque ela sumiu com esse kit de joias. No final do mês passado, o pai do Mauro Cid deixou a Polícia Federal após 2 horas e 30 de depoimento sobre o caso das joias, porque ele, como todos se lembram, Entrega aqui? Está envolvido até o pescoço nesse caso, porque ele foi levar as joias para vender lá nos Estados Unidos. Agora, a Polícia Federal fecha o caso. Conforme foi anunciado no fim do mês passado, a PF finalmente embarca para os Estados Unidos para verificar as transações sobre o caso de joias de Bolsonaro para concluir o inquérito. A Polícia Federal vai enviar uma equipe aos Estados Unidos para checar as transações envolvendo as joias que o Bolsonaro surrupiou.
A expectativa dos investigadores é fazer a viagem neste mês. Apenas depois dessa etapa, a investigação brasileira será concluída. Desde o ano passado, após pedido de cooperação internacional formalizado pela Polícia Federal com o governo dos Estados Unidos, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, começou a colaborar com as investigações das autoridades brasileiras. O acordo tem o nome de Mutual Legal Assistance Treaties. As joias enviadas pelo governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foram avaliadas em R$ 5.602.897,30 pela Receita Federal. As investigações apontaram que Bolsonaro e auxiliares retiraram do país, no avião presidencial, pelo menos outros 4 conjuntos de bens recebidos pelo ex-presidente. A viagem ocorreu em 30 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro abandonou o seu mandato e sumiu do país. A família Bolsonaro mantém contas em bancos nos Estados Unidos, bem como a de Mauro Cid. Elas podem ter sido utilizadas nas transações e agora o governo norte-americano vai enviar informações sobre essas contas. Além disso, a loja e a leiloeira onde as joias foram negociadas estão no país. Nesse caso, o objetivo é, desde a primeira viagem, mapear quem procurou essas lojas e para quem elas repassaram valores provenientes da venda. Uma caixa de joias dada a Bolsonaro pela Arábia Saudita foi colocada à venda por uma loja de artigos de luxo de Nova York. Em agosto do ano passado, intimados a comparecer à PF para serem ouvidos simultaneamente sobre o caso, Bolsonaro e Michele ficaram calados. Afirmaram por meio de seus advogados que a PGR não reconhecia a competência do STF e do ministro Alexandre de Moraes, e isso agora mudou com a decisão do STF de incluir ex-políticos no foro privilegiado. O inquérito sobre as joias deve ser o segundo que mira Bolsonaro, que a PF concluirá. O da vacina já foi concluído. A ideia dos investigadores é terminar também a investigação que trata de uma trama do ex-presidente. Em outra frente, a PF indiciou, em março, o ex-presidente Mauro Cid, o deputado Gutenberg Reis e outras 14 pessoas no caso que apura a falsificação de certificados de vacina contra a Covid. A apuração apontou a suspeita dos crimes de inserção de dados falsos no sistema. Enquanto isso, Bolsonaro continua recebendo PIX dos apoiadores. Bolsonaro, que arrecadou quantia milionária de 17 milhões de reais com PIX, continua recebendo R$100 por dia. Petistas apostam que Gleisi Hoffmann vai virar ministra em 2025 quando deixar o comando do PT. Era uma ideia antiga, inclusive ela chegou a ser cogitada para o Ministério da Justiça, no lugar de Flávio Dino. O candidato de Lula a presidente da Câmara, isso é uma bomba, não vai ser o de Arthur Lira. Agora chegou a vez de o Lula falar grosso com o Lira. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E aliados vão doar R$125 mil para o ato de Bolsonaro em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo dia 21. Isso vai dar o que falar, e se bobear, vai dar cadeia. Elon Musk agora quer escolher ministro do Supremo. Ele questionou a indicação de Zanin e Dino para o STF por Lula. E, na verdade, o que ele quer realmente é afrontar o governo brasileiro, o judiciário brasileiro, mas ele só não pode esquecer que as empresas dele estão aqui, né? E ele questiona a indicação de Zanin sem lembrar que ele tem vários interesses no Brasil, entre eles a Starlink, que é uma outra história sobre a qual vamos falar mais tarde. E o Lira diz a aliados que preservará a pauta econômica e não quer acirrar a crise. Agora ele está recuando aí da valentia dele, já está querendo pacificar a situação, mas, na verdade, o Lira, depois que deixar o comando da Câmara dos Deputados, não é mais ninguém. Proteção de crianças e adolescentes, o X da questão.
O fato é o seguinte: a liberação, o liberticídio da rede de Elon Musk, a ex-Twitter, favorece crimes contra crianças e adolescentes, os piores que você possa imaginar. Pressionado, Nunes veta novos contratos sem licitação na Prefeitura de São Paulo. Finalmente, vendo que a coisa está ficando feia, o Nunes vai parar de contratar obras emergenciais sem licitação, porque as investigações do Ministério Público mostraram que amigos dele, famílias amigas dele, ganham todos os contratos e depois dividem os contratos entre si. Se Nunes não se reeleger, a cadeia é um lugar muito provável para onde ele vai. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.